Olá, boa noite, tudo bom? Um tema que muitas vezes é polêmico, mas ele é polêmico porque a gente ainda não encara a nossa natureza humana de vivenciar a igualdade, a diversidade, o respeito com todos os nossos irmãos, irmãs, todo mundo. E para iniciar essa live, eu gostaria de convidar o professor Daniel Manzoni de Almeida. O professor Daniel Manzoni de Almeida, ele é pesquisador e professor em Educação e Cultura Científica e também presidente do Núcleo de Sexualidade e Gênero do Centro Universitário FMU e do Centro Universitário FIAM-FAAM. Vamos receber o Daniel nesta live. Daniel, seja muito, muito bem-vindo. Alan, boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todes. Para mim é um prazer imenso fazer essa live com você no dia de hoje para discutir esse tema tão importante e ainda tão espinhoso na nossa sociedade, que é falar sobre as questões de gênero e de sexualidade dentro de uma carreira, e ainda em especial dentro de uma carreira científica. Então, a gente vai fazer essa conversa e eu vou falar também um pouquinho das pesquisas que eu venho realizando dentro desse campo. Perfeito. E para a gente começar, conta um pouco a sua história, né? Por que você estuda gênero e sexualidade? Por que te despertou esse interesse? E como que é estudar essa área? Porque não é uma área muito comum, né? Da gente abrir uma revista ou mesmo a mídia comum, né? Da população mais leiga, não tem muita citação sobre estudos desse tipo, né? Então, por que que o Daniel começou a estudar? O que que levou o Daniel para essa carreira? É, é um caminho bem. Ele não foi um caminho reto, um caminho em que eu decidi logo de primeira que essa seria minha linha de pesquisa maior. Mas eu acho que tem todo um pano de fundo para isso. Eu acho que eu preciso voltar um pouco na história, na década de 80, que é a década onde eu nasci. Então, eu nasci em 1983, né? Eu nasci em 83 e eu sou herdeiro do movimento de Stonewall. Né? Eu digo que eu venho logo depois, eu sou a próxima geração disso. Então, eu nasci em 83, na década de 80, e eu já venho com um mundo em relação às questões de sexualidade, por exemplo, no caso que eu sou homossexual, eu já venho com um mundo mais palatável para se viver essa sexualidade, para viver essa expressão. Então, eu pego o início dos anos 80, então eu cresço dentro dos anos 80 com esse mundo sendo entendido e sendo preparado. Então eu digo que eu sou herdeiro disso e eu tenho que fazer jus a essa herança que me foi dada. Num segundo momento, eu também sou herdeiro de uma outra situação na década de 80, no mundo e no Brasil, que foi a pandemia do HIV/AIDS, em que, por exemplo, pessoas como nós, homossexuais, nós começamos a ser estigmatizados de que nós éramos pessoas doentes, né? E automaticamente, se você fosse homossexual, você é portador de uma determinada doença. Então, eu peguei esse mundo e, ao mesmo tempo, um mundo que começou a despatologizar a questão da sexualidade, a questão da homossexualidade, né? Então, eu sou herdeiro desse mundo, eu cresço nesse universo, nessas décadas. Ao mesmo tempo, com uma liberdade de começar a se viver essa sexualidade, de que a homossexualidade não era uma doença, mas com o estigma da questão do HIV/AIDS. E eu digo isso porque isso foi o meu grande motriz, a força motriz, para que eu fosse, por exemplo, para a biologia. Por quê? Eu me educo na década, entre a década de 80 e a década de 90, em que o campo da década de 90, que eu já tinha começando a descobrir essa questão da minha sexualidade, eu começo a acompanhar as notícias que existem em relação a tratamento para HIV/AIDS,
uma busca por uma vacina, toda a questão da discussão da liberdade sexual e saúde nesse campo. Então eu cresço com isso. E existia essa válvula propulsora de eu querer entender qual era esse mundo que me aguardava, né? Que eu poderia viver essa minha sexualidade, como que isso era em relação à saúde, como é que eu poderia, de certa maneira, devolver para minha comunidade. E aí, junta com outras coisas que eu gostava, principalmente a questão de biologia, da natureza, e aí eu vou fazer ciências biológicas, eu vou ser professor, eu quero ser professor de biologia. E aí o primeiro estágio que eu vou desenvolver na graduação de biologia foi num hospital aqui em São Paulo, no laboratório de análises clínicas, que é especializado para doenças sexualmente transmissíveis. E aí eu tenho contato com, no primeiro momento, com uma área de imunologia, do qual eu sou a minha formação básica, que é imunologia. Muito legal. E aí eu faço mestrado, faço doutorado em imunologia com doença negligenciada. Então, a minha tese de doutorado foi em leishmaniose, que é uma doença negligenciada, então eu vou estudar imunologia. E aí, num determinado momento, quando eu já estava no final do doutorado, eu passo por uma crise bem substancial de que tudo aquilo que eu estava fazendo de ciências, eu não estava conseguindo ainda devolver para a minha comunidade. Qual era essa minha comunidade? A comunidade LGBTQIA+. Então, como portador de um diploma, de uma tese de doutorado, com o tema de imunologia, como é que eu podia discutir tudo isso dentro da minha comunidade? E aí, no pós-doutorado, quando eu fui fazer um pós-doutorado, eu fui desenvolver uma linha de pesquisa e ensino de imunologia. Porque eu estava interessado em algumas coisas específicas da Você sala de começa a aula de dar um imunologia, mas retorno para a sociedade do que aquilo que você estava vivenciando dentro de um laboratório, né? Porque muitas vezes a gente fica dentro do laboratório. confinado ali naquele espaço e não vaza para fora, né? Não tem uma divulgação, uma informação para a pessoa mais leiga, né? Exato. E aí, como cientista, como eu estava morando, na época eu fui fazer parte do meu doutorado nos Estados Unidos, é, e aí eu acabei, a minha vida pessoal acabou se desenvolvendo muito nos Estados Unidos, e é um primeiro momento em que eu me deparo com questões legais em relação à minha sexualidade. Na ocasião, no primeiro casamento que eu tinha, eu fui casado com um norte-americano, e ele precisava vir para o Brasil e a gente tinha que fazer toda essa negociação de visto e permanência dele no Brasil. E aí eu me deparei fazendo imunologia dentro de uma situação política que eu tinha que me posicionar, porque era em relação à minha família que eu estava começando a construir a minha família naquele momento, e eu precisava, de certa maneira, e devolver isso para a minha comunidade. E aí eu começo com esses trabalhos, essas pesquisas de ensino de imunologia, e quando eu entro para ser professor universitário, o que acontece? Eu começo a perceber uma identificação dos alunos homossexuais, principalmente masculinos, com a minha pessoa. Para eles era muito importante que existisse um professor homossexual assumido dentro dos Se cursos. sente acolhido, né? Começou Não do... é uma realidade que ele encontra Exatamente. facilmente. Eu lembro que quando a gente era menorzinhos, né? O que a gente tinha de referência LGBT era uma referência muito caricata, né? Tanto da Uhum. questão da homofobia explícita, do machismo explícito. Então, você ser homossexual caía no conhecimento popular, automaticamente você queria ser uma mulher, né? Tinha muito disso, o estigma, né, Uhum. do ser gay. E a gente tinha exemplos na mídia, como por exemplo Clodovil, né, que são pessoas caricatas, né? Elas acabam chamando uma atenção para elas mesmas da vivência delas, né? Daquela questão assim, tá, mas e aí? Eu sou gay, eu quero ser pesquisador? Não. Às vezes eu vou ser só uma profissão porque tá aquela profissão estigmada, falando, para ser gay tem que seguir tal profissão, né? Então, quando o estudante ele vê um professor e esse professor ele mostra para ele que, olha, ok,
né? Eu sou gay, mas trilhei um caminho que eu escolhi, né? Isso influencia muito o peso desses jovens. Exato, exato. E aí eu comecei a perceber, primeiro foi de uma maneira muito inconsciente. Foi uma maneira muito silenciosa que aquilo era importante para os estudantes. E aí eu comecei a perceber que os meus alunos de iniciação científica me procuravam para trabalhar esse tema, porque se sentiam confortáveis comigo. E aí eu comecei a investigar que isso era um tema importante. E ali era a oportunidade para que, enquanto imunologista, eu desenvolvesse um pensamento de ensino de imunologia usando as questões de gênero e sexualidade. E aí os meus alunos de iniciação científica começaram a trabalhar com essa temática, né? A gente começa a inserir dentro dos temas, dentro dos projetos de iniciação científica, dentro de TCC, esse tema associado junto com a imunologia. Então é uma maneira de eu devolver, de fazer uma imunologia diferenciada. Porque às vezes a gente pensa, meus colegas que são imunologistas de laboratório mesmo, são aqueles que ficam contando, identificando as célulazinhas. Muitas vezes, para esses colegas, eu não faço mais imunologia. E aí eu acho que é um grande equívoco. Na verdade, eu ainda estou fazendo muito São as imunologia, barreiras que a né? O ciência que eu estou... mesmo constrói quando a pessoa ela Uhum, sai desse ambiente de laboratório, né? Eu vivenciei isso uhum, quando eu estava estudando botânica e estava ali no laboratório de biologia molecular. Quando você falava com alguém que era da área molecular, tipo, você não entende nada, o que que você está fazendo aqui? Então uhum. rola um preconceito criando barreiras como se você não pertencesse àquele nicho, né? E isso não quer dizer nada, porque o fato de você trabalhar com imunologia em educação, você está às vezes produzindo muito mais conhecimento, né, e valores na sociedade do que se tivesse simplesmente preso a um laboratório, de repente fazendo parte de um projeto que nem é seu, né? Então, E exato, a imunologia que hoje eu faço, eu digo que é uma imunologia social, uhum, né? Não é a produção de conhecimento para saber qual é o tipo de célula, qual é o tipo de molécula que aquela célula está produzindo, mas um outro tipo de imunologia, que é formar cabeças para se pensar como essa imunologia pode ser conversada na sociedade. E a gente pega um momento hoje que é muito importante na sociedade mundial, que é a questão da pandemia, né? Então, como é que você consegue falar de conceitos científicos importantes, falar de ciência, de microbiologia, falar de imunologia, as questões de gênero, as questões de sexualidade que envolvem também a questão da pandemia, né? Então, como é que a gente pode trabalhar esses conceitos de imunologia com pessoas formadas em educação e imunologia para poder trabalhar essas temáticas, né? Então, a imunologia que eu faço hoje não é imunologia de identificação de células, de produção de vacina, mas como todo esse conhecimento pode estar dentro de sujeitos são sujeitos históricos, que são de populações de risco, de população LGBTQIA+, de risco social, falando para os próprios colegas, né? Então, quando alguém vem falar para mim, mas você não está dentro do laboratório de imunologia, eu estou articulado com os laboratórios de imunologia nesse sentido, né? Porque eu estou formando agentes para poder pensar isso para a e a sociedade. sociedade é um laboratório vivo, orgânico, que está se Uhum. transformando a todo momento. Você citou a pandemia, eu acho que a pandemia ela trouxe muito de oportunidade, mas principalmente de pontos de melhoria no quesito de Uhum. educação. O quanto o ensino de biologia ele foi precarizado nas últimas décadas, né? No ensino básico e tal, e hoje as pessoas têm dificuldade de compreender a lavagem de mãos, a importância de usar uma Uhum. máscara. E aí, citando, né, do comecinho do HIV, o quanto tem gente hoje em dia que, sabendo a gravidade do HIV,
dos sintomas que a AIDS provoca no corpo, não usa camisinha, né? E camisinha é uma coisa que é barata e você até consegue gratuitamente por aí, Fibra. né? Então, eu vejo isso muito na pandemia, o quanto as pessoas flexibilizam as coisas porque tem uma promessa de uma vacina. O HIV é uma pandemia que está aí há muito tempo, né? E atinge muita gente no mundo ainda nos dias de hoje, e a chance de ter uma cura ainda não está longe, né? A gente tem estudos, tem Uhum. novidades, mas ainda não está acontecendo. Contudo, aí trazendo também o que você citou no comecinho do Stonewall, toda a questão dos Estados Unidos, eu acho que eles foram pioneiros, né, nesse posicionamento e tal, o quanto isso foi importante, o quanto as pessoas naquele momento, né, viviam dentro de um armário que às vezes era um armário ingrato, um armário frio, um Uhum. armário sem acolhimento nenhum, porque a família rejeitava, a família ainda rejeita, a gente não pode esquecer alguns Uhum. aspectos atuais, mas o quanto essas pessoas ali daquela geração, né, que veio antes da gente, foram importantes para plantar sementinhas de conhecimento, né? Para hoje você pegar a sua Exato. expertise e direcionar para um conteúdo, para uma área de conhecimento. Uhum. É exatamente isso. O que a gente não pode perder, Alan, é a noção de história. Ciência não está descolada da história, né? E a gente pega uma geração hoje em dia, eu trabalho muito com essa noção. A gente pega uma geração hoje em dia de estudantes em que o valor da história, isso não é só a geração dos estudantes, isso é a sociedade que a gente está, tá? Em que o valor história ele não é mais um valor importante, né? Então, todo esse resgate, ele perde uma determinada importância. E o que eu tenho trabalhado com os estudantes e desenvolvendo isso enquanto pesquisa é, a partir das histórias, quando o aluno vem me procurar para poder fazer iniciação científica, e ele vem com essa temática, eu gostaria de estudar as questões de gênero e sexualidade, eu sempre parto dessa minha história, porque para mim não era claro Uhum. isso. O porquê que eu fui cair na imunologia, o porquê que eu queria ser professor, o porquê que depois eu fui trabalhar com toda a questão de literatura nisso, como é que eu fui trabalhar com tudo isso. Para mim isso não era claro. Então, agora, como um professor homossexual e um professor consciente disso e sabendo da importância da representatividade que eu tenho para os estudantes, para que eles consigam fazer esse caminho, é a primeira coisa que eu pergunto. O que está dentro de você que você gostaria, que você está me trazendo esse tema, né? Então, o que a gente tem feito no grupo, principalmente com os meus alunos de iniciação científica atual, é a gente está construindo as sequências didáticas direcionadas com questões de gênero e sexualidade, mas eu quero saber deles, e a gente está construindo, inclusive, um artigo nesse sentido, o que pessoalmente deles está mobilizado para poder impregnar essa energia nessas sequências Sim. didáticas. E está saindo, assim, histórias fantásticas, sequências didáticas baseadas nessas histórias pessoais fantásticas. E aí, claro, que eu faço um rompimento com a ciência normal, né? Com uma ciência cartesiana, uma ciência positivista, e vou para o outro extremo, que eu vou buscar e vou conseguir estudar essas narrativas por meio da literatura, né? Porque aí, por meio dessas narrativas dos estudantes, por meio dessas narrativas dos colegas pesquisadores homossexuais, eu consigo traçar percursos, eu consigo entender esses E caminhos, para quem a né? gente não E aí, quando conhece você... aqui o Daniel ele é multidisciplinar, assim, ele tem a formação em biologia, mas está também fazendo a sua formação em educação, pedagogia, na área de administração. Então eu vejo muito o Daniel multifacetado e é uma coisa sensacional, porque quando a gente assiste um filme onde a pessoa fala, eu sou engenheiro e biólogo, eu sou farmacêutico e, sei lá, educador físico. As pessoas elas ficam assim, nossa, mas por quê, né?
porque a ciência é isso, você tem que correlacionar áreas diferentes e aprender áreas diferentes. Então eu queria dizer assim, eu te admiro muito, porque quando a gente conversa no dia a dia, você sempre está falando, estou terminando um curso tal, estou escrevendo minha tese tal, e o conhecimento não para, né? Então, assim, eu acho que além da questão do aluno se aproximar, porque ele vê uma figura paterna, né, uma figura acolhedora, olha, é alguém que vai me entender, de repente é uma pessoa que ainda a identidade de gênero, a identidade Uhum, sexual ainda está vindo à tona, tem toda essa questão também de como você inspira esses jovens, né, por essa uhum, questão de sempre estar buscando caminhos, de repente, em áreas que não batem muito bem ali na frente, né? Mas você encontra os uhum. links entre essas áreas. Exato. Eu acho que a minha formação básica, enquanto imunologista, é, foi extremamente importante, porque, assim, tem um ponto nessa coisa toda que eu era. Isso já foi diversas vezes falado. Eu digo que eu sou um ser perturbado, né? E essa perturbação, ela é muito importante, porque ela é minha mola propulsora, né? Então, ao mesmo tempo que essa perturbação ela me é importante, ela me mobiliza a fazer as coisas. E para mim, hoje, enquanto pesquisador, eu enxergo o mundo como uma grande biblioteca com várias narrativas escritas, né? E essa minha mola propulsora, ela é importante para que eu leia esses livros e faça a minha interpretação desses livros, né? Fazendo uma grande metáfora, né? Então, eu tinha uma tese em imunologia nessa história. Eu tinha bolsas que eram financiadas por um governo. Eu tive oportunidades de estar nas melhores universidades do Brasil. Eu tinha a oportunidade de estar em algumas universidades, uma das melhores universidades do mundo, fazendo uma tese. Mas a minha comunidade, a comunidade LGBTQI+, os estudantes LGBTQI+, precisavam do que eu estava fazendo, né? Então eu poderia ter continuado minha carreira dentro do laboratório, que seria honesta da mesma maneira, fazendo a descoberta, a descrição de moléculas, de células, de mecanismos de doenças, de vacinas, seja lá o que for, mas eu tinha essa perturbação lá de trás. O estigma de que o homossexual era um bicho doente, que o homossexual estava marcado para ser uma praga no mundo, aquilo me era muito forte, Alan. Aquilo me era muito forte, e aí, e isso é muito inconsciente, aquilo me era muito forte e eu queria de alguma maneira reverter essa história. Reverter a minha maneira. Uhum. Sim. E nos dias de hoje também, né? Ainda continua. Eu não esqueço o dia que eu entrei no ambiente e a pessoa veio toda preocupada, né? Cheia de dedos, né? Porque a gente não tinha uma intimidade. Fala assim: olha, gosto de você, mas pode baixar um pouco sua bola, chamar menos atenção. Isso, assim, foi um momento que me fez uma análise interna porque assim, eu cresci numa família conservadora, né, que não tinha ninguém assumido abertamente, então não tinha nenhum caso espelho, né, não tinha nenhuma fonte de inspiração, e o que que a gente tinha na mídia era a homofobia, o machismo, então não tinha exemplos bons de ser gay, né, então aquela coisa de culpa. E eu vejo muito nisso nos alunos que a gente atende, que nos procuram, às vezes para conversar coisas aleatórias, mas por conta daquela coisa de eu vou buscar alguém semelhante, de quanto eles sofrem também, porque às vezes quando você não tem nenhum exemplo bom e surge um exemplo legal de uma pessoa que fala ok ser gay, né, e dei certo na vida, né, independente da minha orientação sexual, eu acho que a gente acaba abrindo um leque Uhum. de caminhos que a gente não faz ideia, né, do quanto a gente inspira, do quanto a É, gente e aí toca eu internamente tinha as essa pessoas. situação. E aí eu fui para dois caminhos nisso que virou esse grupo de estudos, né? O primeiro caminho era dar voz para esses estudantes.
como é que eu poderia ajudar a construir essa narrativa com esses estudantes. Então, na atualidade, no grupo de pesquisa, eu tenho 3 estudantes de iniciação científica e um estudante de mestrado trabalhando com essa temática, né? 3 da graduação e um do mestrado trabalhando comigo. Então, como é que eu poderia construir junto com esses estudantes a fazer com que eles entendessem que esse engajamento científico que eles tinham para fazer essa sequência didática, porque é uma coisa que precisa ficar clara nesse sentido. O estudante, quando ele vem procurar, ou eu, ou você, ou qualquer outro pesquisador, que a gente se mobiliza a fazer ciência, existe um engajamento, um gasto de energia, uma dedicação de vida muito grande para poder fazer ciência. Então a gente precisa entender o porquê que a gente está mobilizando tudo isso. De repente você vai fazer uma tese, você vai fazer uma dissertação de mestrado, que é tortuoso, não é um trabalho fácil. Por que você está fazendo tudo isso? O que você quer resolver nessa situação? Então, o primeiro passo que a gente está desenvolvendo num primeiro projeto de pesquisa, que a gente está escrevendo um trabalho sobre isso, eu e esses estudantes, é tentar entender o porquê que a gente construiu essas sequências de ensino dessa maneira. Da onde é que vêm essas ideias internamente de cada um, né? E aí eu estou trabalhando com um método que chama autoetnografia, que é um método antropológico em que o pesquisador ele é o alvo da própria pesquisa. Então eu estou trazendo esses estudantes para tentar se entender e o porquê que eles estão fazendo esse trabalho etnográfico, né? O que eles estão tentando fazer isso. Está sendo super legal, assim, com esses estudantes e esse estudante de mestrado. E uma segunda parte que eu fui trabalhar a questão da narrativa, que foi com alguns pesquisadores homossexuais, né? O porquê que... E aí eu peguei pesquisadores de diversas áreas. Então eu tenho pesquisador que foi para a área de engenharia, eu tenho pesquisador que foi para a área médica, eu tenho pesquisadores heterossexuais que estão na área de microbiologia. Parecem ser áreas muito distintas e não tem nada ligado à sexualidade no primeiro momento. Quando eles escrevem suas narrativas, a sexualidade está presente. Evidencia o como é que essas opções profissionais de pesquisa, essas perguntas, estão absolutamente impregnadas de sexualidade, né? Seja por uma tentativa de superação do machismo, de estar numa área de engenharia que é extremamente heteronormativa, poucas mulheres, e de repente se estabelecer enquanto homossexual nessa área é uma tentativa de quebra de barreira, ou investigar o mundo microscópio por uma questão também de tentar se afastar de um estigma de doença. Então, é muito interessante ver, quando você olha esse espectro de pesquisadores diferentes, e você percebe que a questão da homossexualidade está intimamente ligada com essas escolhas profissionais. E é bem interessante porque a gente, não sei você, mas a gente sempre, quando você vai escolher uma carreira, eu sempre na carreira científica ouvi isso, de que a vida privada, a questão da sexualidade, ela não deveria ser colocada em pauta, porque o que você faz na sua vida privada não tem nada a ver com a sua vida profissional. E isso, para mim, era uma coisa que batia muito na minha cabeça. E o que você está ali no profissional, às vezes incomoda, né? E é um espelho da vida privada. Se você é gay entre 4 paredes, não tem como esconder dentro do escritório, por exemplo. Eu acho que não é... E vou além disso nessa questão. A questão da sexualidade, muitas vezes, me era colocado dessa maneira, que eu não deveria envolver a questão da sexualidade no desenvolvimento da carreira científica, mas ela me era impeditivo para alcançar determinados cargos. Então, eu já fui barrado em alguns cargos, claro que isso nunca me foi dito de forma direta, porque ninguém é louco de me dizer isso de forma direta. Não é explícito. Essa violência, o preconceito, ele é muito
ele não tem uma forma, eu digo que ele tem uma forma da água, ele vai ocupar a forma da situação, né? Então, se ao mesmo tempo que eu não poderia falar da minha sexualidade, ela não me era um ponto importante no desenvolvimento científico, o porquê que em determinadas situações ela era importante, né? Então, na verdade, ela estava ali ligada. A questão da sexualidade, ela estava o tempo inteiro ligada ao desenvolvimento profissional. O que acontece era que você não poderia explicitar sobre isso. E aí, quando você vem, quando eu vou trabalhar com isso e vou dizer, olha, você ser um cientista homossexual e você dizer isso e fazer a sua linha de estudo disso é importante para você dizer que esse conhecimento ele tem impregnação dessa sexualidade, ele é importante numa questão política, em que outros teóricos, por exemplo, uma teórica chamada Donna Haraway, que ela vai falar sobre os saberes localizados. Ela vai falar sobre o conhecimento científico que é do mundo do homem, não é do mundo da mulher. Né? Quer dizer, o que se aparenta é do mundo do homem, sendo que quando ele é pensado por mulheres, ele tem uma outra vertente. Então, o que é importante é dizer que grande parte do conhecimento que se é produzido no mundo também é produzido por homossexuais e tem a impregnação dessa sexualidade. É uma marcação política, né? Ou seja, quantos devem estar trabalhando aí para solucionar a vacina do HIV por conta dessa motivação, né? De querer devolver isso para a Sim, é o comunidade. mesmo do coronavírus, né? O quanto o coronavírus, a Covid, debilita pessoas, principalmente travestis que vivem em situação de rua, né? O quanto tem de pessoas da comunidade LGBT que está envolvido numa doença que por enquanto não tem cura, por enquanto não tem vacina, né? Então a pesquisa é muito importante. E uma coisa que eu queria comentar também tem que frisar muito bem para quem está assistindo e para a sociedade que militância não é simplesmente você pegar o seu cartaz e passear numa data, num horário ali na avenida principal da sua cidade. Militância a gente se faz todo dia. O fato de eu falar eu sou gay, né, numa posição de professor universitário, para uma sala de 60 alunos, isso já é uma militância, isso já é uma política de busca de direitos de minoria, né? Então a gente tem que deixar muito claro isso, porque às vezes a pessoa que está em casa, ela pensa, putz, queria militar, mas tem uma insegurança, né? Por conta das cenas de abuso de poder policial, seja outros militantes de outras tribos que não batem muito de frente, né? Porque todo mundo está lutando e todo mundo tem gente que respeita, tem gente que não. Tem que ficar muito claro. Se você não tem o perfil para ir lá na passeata, brigar, exigir seus direitos, o simples fato de você consumir conteúdo LGBT, você apoiar pessoas LGBT públicas, isso já é uma militância, né? E é uma militância necessária. E tem um ponto bem importante, Alan, nesse sentido, que é o seguinte: a ciência ela não é neutra, ela não é isenta de valores, porque uma coisa é você trabalhar com o tema da objetividade científica, você ter uma objetividade na hora de fazer um trabalho científico, e isso é extremamente importante. Mas não significa que essa ciência que você vai fazer, ela seja neutra de valores de moral, de valores políticos, de valores simbólicos. Não existe isso. Então eu parto dessa premissa. A partir do momento em que eu decido ser cientista, eu tenho uma responsabilidade com a sociedade. Com uma sociedade de uma forma de um todo e uma parcela da sociedade. Qual é essa parcela que eu decidi trabalhar? Eu decidi trabalhar com a parcela LGBTQI+, e com as mulheres, ao lado das mulheres. Então, toda a ciência que eu vou fazer, ela vai estar impregnada deste meu posicionamento. Eu poderia ter me posicionado para trabalhar dentro de um laboratório de imunologia para desenvolver uma vacina. Eu estaria me posicionando para poder me associar a uma indústria farmacêutica ou uma determinada parcela da sociedade que vai ter acesso àquele medicamento.
né? Então, toda vez que a gente escolhe esse posicionamento, escolheu ser cientista, eu estou fazendo uma decisão política. Eu estou fazendo uma decisão política no sentido de posicionamento e responsabilidade com o mundo em que a gente vive. E aí eu sempre falo nas minhas aulas para o aluno, quando a gente vai ser biólogo, biólogo é um intelectual da vida. É o intelectual que vai defender a vida em qualquer aspecto, em qualquer âmbito, né? Então, quando eu decidi fazer isso, eu decidi que eu ia para o campo da briga, né? Eu decidi que eu ia para um campo da biologia que ia ter determinados privilégios. Então, voltando à questão da imunologia, o que eu digo, a imunologia que eu faço hoje é uma imunologia de formar cabeças para poder pensar esse conhecimento científico, né? Para poder formar intelectuais, e eu considero os meus estudantes intelectuais ativos, para formar esses intelectuais para poder devolver esse conhecimento que é tão específico de um campo para um universo mais amplo, né? Para talvez chegar numa comunidade que está lá na rua, esse serviço que a gente faça, essa comunidade chegue para aquele que está mais necessitado. E o retorno do que você vai dar também, porque a gente, quando tem uma carreira em biologia, e isso é o cerne, né, da biologia, de você ir para uma carreira científica de pesquisa, e muitas vezes essa pesquisa ela é financiada, né, seja uma agência pública ou privada, ela é financiada. Então, também tem essa questão do retorno que a gente dá enquanto pesquisador, né? A gente sim tem que entender que, por exemplo, bolsa não é salário, né? Bolsa é um auxílio para você desenvolver aquele projeto que você está envolvido. Mas depois da sua formação, qual que é o retorno que você dará para a sociedade, né? E infelizmente eu vejo que, apesar da gente ter uma galera com diploma de mestrado, doutorado, né, uma titulação ótima, você vê poucas pessoas envolvidas, seja na divulgação científica, seja em conduzir ações de levar para a população leiga aquele conhecimento, né? E aí são pessoas que, mas o mercado de trabalho é isso, isso, aquilo, o governo é isso, isso, aquilo, a relação diplomática é isso, isso, aquilo, mas às vezes a pessoa não faz aquele exercício pessoal de ver que muitas vezes ela se fechou numa casquinha, né? Porque como que você vai colocar uma luz dentro de uma casca de ovo? Não chega até lá. Então a gente tem que ter essa consciência que a gente faz a nossa militância, a gente dá esse retorno para a sociedade. Então nada como você construir o ensino, né? Você compartilhar um conhecimento. E eu acho que o privilégio de ser cientista é exatamente isso, de você orientar alguém, de você ser o mestre de alguém e essa pessoa evoluir, essa pessoa crescer. Eu fico assim, eu fico maravilhado quando eu vejo alunos que hoje estão super bem posicionados, e não digo financeiramente ou de emprego, mas posicionados assim na fala que as pessoas fazem nas redes sociais, é uma fala com propriedade, uma fala com conhecimento, e o quanto às vezes eu aprendo com eles. E isso é o melhor, né, pra gente que é pesquisador. Porque pesquisador, a pesquisa ela é colaborativa, ela não morre só no Alan, só no Daniel, ela é uma colaboração de unir todo mundo, né? E aí a gente vê muito disso na questão de discussão sobre diversidade, né? O quanto, de repente, indiretamente você atrai alunos por conta da questão LGBT, mas você também está atraindo alunos que querem desenvolver um trabalho porque se inspiram em você como um ser humano, né? E isso é maravilhoso. Eu digo o seguinte, assim, eu tive oportunidades. Eu tive oportunidades e todas as oportunidades que eu tive para poder estudar eu agarrei. Agora, o meu grande objetivo agora é ajudar esses alunos neste caminho. E, por meio da ciência, tentar se entender. Tentar entender o porquê que está nesse mundo.
Então, o que a gente tem feito esse primeiro trabalho com os estudantes, né, via autoetnografia, e um outro trabalho é tentar que os colegas se entendam, né, o porquê que está neste ambiente científico e como a sua história enquanto homossexual, ela é importante para a construção do Sim, saber no mundo, né? E eu acho que é esse trabalho. E não existe trabalho de pesquisa mais revigorante do que você formar cabeças. Isso também é fazer conhecimento, porque tem que ficar uma coisa clara. Quando a gente fala assim, você faz ciência, faço ciência e faço ciência bem importante. Como que é esse fazer ciência bem importante? Não é porque a gente não está no laboratório com camundongo, contando célulazinhas, que você não está fazendo ciência importante. O conhecimento que está aí, e isso é um paradigma que vem desde a Idade Moderna, com Descartes, que separou a mente e o corpo, de que todo conhecimento que está aí é um conhecimento que a impressão que se dá é como se ele brotasse e você não olhasse para aquele corpo que produziu o conhecimento, né? Então, quando você olha para esse corpo que produziu esse conhecimento sim, e sim. que essa mente que está deixando esse conhecimento, você começa a fazer essas reflexões da importância da ciência que você está fazendo, né? Que você está deixando, de certa maneira, você está dando oportunidade para este corpo que poderia estar negligenciado, esse corpo que estava silenciado, esse corpo que estava sob o preconceito, este corpo poder se expressar. E este corpo poder fazer uma materialidade para o mundo, né? Seja produzindo uma sequência didática, seja fazendo uma análise de um livro, seja fazendo um estudo no laboratório. O que é importante é que esse conhecimento que existe no mundo é produzido por esse corpo. E quem é esse corpo que eu dou esse olhar? Este corpo que eu dou esse olhar é do excluído. Então, nada mais do que o meu papel hoje em dia como professor universitário, por ter tido tanta oportunidade, como eu tive e agradeço imensamente, é dar oportunidade para esses corpos, para que eles se expressem. Exato. E a questão também da jornada, né, do autoconhecimento, porque você se descobrir, e aí eu não estou falando simplesmente as pessoas que saem do armário e descobrem a, a sexualidade, mas a sua manifestação. Quantas pessoas por aí às vezes têm vergonha de usar uma roupa mais curta, ou de fazer um corte de cabelo que sonham a vida toda em ter, né? E aí sim, entrando no campo LGBT, o quanto tem de pessoas que por conta de uma posição social ou de um emprego, assumem um papel, né, são atores na vida, não são sinceros consigo mesmos, e aí a pessoa na frente dos colegas está ali sorridente, feliz, sendo um exemplo a seguir, e quando chega em casa está no travesseiro chorando, porque é dolorido demais, né? Você suportar um papel por muito tempo você não aguenta, o corpo ele pede socorro. Então é muito Uhum, importante essa uhum, jornada do autoconhecimento que todos nós passamos, né? Algumas pessoas passam com mais tranquilidade, muitas passam aos trancos e barrancos, porque não é fácil, né? A gente não tem um manual de instrução. Eu lembro que quando eu estava na adolescência me descobrindo, eu ficava assim em choque e eu ficava com preconceito, eu era homofóbico, porque, né, eu não queria, né, ter essa leitura do meu corpo, ou mesmo a questão da gordofobia, de você se olhar no espelho e falar assim, nossa, né, ui, mas e hoje você se olhar e falar, nossa, tô maravilhoso, né? E, enfim, o uhum, autoconhecimento ele é muito importante. E é o que você está falando, é a uhum. questão de você posicionar a É, leitura do teu corpo. Quem é você? acionar a leitura do seu corpo, quem é você, e dizer para o mundo que esse conhecimento que está sendo produzido é um conhecimento, no meu caso e dos meus estudantes, é um conhecimento Sim, gay. E não é um conhecimento no sentido, é um conhecimento o preconceito ele vem de várias faces, né?
vai dizer, é um conhecimento arco-íris. Não, não é nesse sentido. É um conhecimento produzido por corpos excluídos por conta da sua sexualidade. E o que eu faço com esses trabalhos é evidenciar a importância desses corpos para esse conhecimento que está sendo Sim. gerado. Então, é isso que a gente tem feito na redação desse artigo, e aí eu envolvo a participação dos estudantes, todos eles são autores desse artigo, porque não tem sentido eles não serem autores, porque eles estão impregnando os seus saberes ali, né? Então a gente está fazendo um artigo coletivo nesse sentido, uma autoetnografia coletiva para poder evidenciar esses saberes e de certa maneira pontuar, olha, este conhecimento, essas sequências didáticas aqui para gênero e sexualidade foram produzidos por corpos gays. Para que isso também fique claro quando ela for aplicada. Então, por exemplo, alguém lá da Bahia ou alguém do Amazonas, do Rio Grande do Sul, for aplicar um dia essa sequência didática, ter essa identificação, ter esse movimento que hoje é muito comum, essa palavrinha, esse movimento de empatia, né? De olhar para essa sequência e ver que essa sequência foi produzida e pensada por corpos excluídos. Exatamente. Quem são essas por corpos pessoas, né? marcados pelo preconceito e corpos marcados por história, porque é muito importante no trabalho de pesquisa e no trabalho de orientação com esses alunos a marcação do tempo histórico, de que este conhecimento, por mais que seja produzido agora, ele tem uma história. A história daquele sujeito ao longo da sua trajetória e às vezes geracional, né? Como eu falei que eu sou herdeiro de Stonewall, sou herdeiro da pandemia de HIV/AIDS, do pânico que foi a pandemia de HIV/AIDS na década de 80, eu faço essa marcação histórica para situar que eu não sou um sujeito que está descolado. Sim. E que não de tudo apareceu isso do nada, à minha né? Que tem volta. toda uma Não bagagem, apareceu do toda uma nada. vivência por trás. Então, eu trabalho muito essa noção de história com os estudantes, de que eles reflitam o período em que eles estão, o período do qual eles estão fazendo, que eles são frutos desse período, de quem eles são herdeiros. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A juventude, a geração que a gente trabalha é uma geração descolada da história. É uma geração descolada da história no sentido de que não olha para quem abriu os caminhos lá atrás, né? Então, é esse trabalho de pesquisa e orientação que eu tenho feito com os estudantes. Eu digo que é mais uma imunologia social do que qualquer A gente outra tem que coisa. saber que quando você anda na rua, se tem um casal LGBT se abraçando, se beijando, é porque alguém ali atrás se colocou na frente de uma arma, foi violentado para conquistar esse direito. Então, entender a história do seu grupo é muito importante para abrir uma visão de mundo, Muito importante. né? E hoje em dia, graças a esse volume de informações que a gente tem e de plataformas de streaming, de podcasts e de vídeos, de música, existe um material muito bacana à disposição. Né? Aprender essa história, hoje em dia você não precisa vasculhar documentos, ir para bibliotecas distantes. Você simplesmente pode conectar, seja numa Netflix, num Amazon Prime, no YouTube e ver um documentário sobre alguém importante. E isso é fundamental porque a gente só vai entender alguns conflitos que hoje ainda a gente passa quando você compreende essa história, porque né, a homofobia ela cresceu durante a pandemia. Ok, mas quando teve o primeiro surto de HIV, que as pessoas nem sabiam que era um vírus, que as pessoas nem encostavam uma nas outras, né? Então a gente tem que entender toda essa nossa bagagem cultural científica, toda essa história. Só assim você se entende no teu papel do mundo,
porque eu sempre penso assim, ser LGBT não é ser o Daniel, não é ser o Alan, é ser parte de uma comunidade universal. E a gente é responsável em Uhum, retroalimentar constantemente essa comunidade. Então a gente tem que ter um papel muito claro. uhum. Eu, você temos um papel enquanto cientistas, tem outros enquanto arquiteto, enquanto cabeleireiro, enquanto designer, enquanto qualquer coisa, né? Enquanto uma pessoa de ensino técnico, não importa, o ser LGBT não tem vínculo nenhum com formação, com, né, classe social, com raça, não tem nada. É simplesmente um grupo de diversidade maravilhoso. E é o nosso papel, sempre retroalimentar, sempre trazer para a comunidade Uhum. alguma coisa de importância. Exato. E foi na hora que eu percebi a representatividade, porque para a nossa geração isso não era claro. A gente tem praticamente a mesma idade, e para nossa geração isso não era claro. Hoje em dia, a geração que a gente dá aula tem uma facilidade de se inserir, mesmo com todo o preconceito, mas tem uma facilidade ainda maior de discutir essas questões dentro da sala de aula que a gente não Sim, teve lá atrás. Que a gente não teve lá atrás. Então, por isso que eu digo assim, foi um percurso muito confuso para eu poder construir tudo isso e tomar consciência disso tudo, porque existiam pouquíssimas referências e essas referências que existiam ainda não estavam associadas. De repente, você falar que um cientista era homossexual. Até hoje não se fala, né? Porque a ciência é algo que está distanciado. Mas se a gente for ver, que nem eu estou vendo agora, na hora que eu vou estudar quem são esses sim, cientistas homossexuais, eu olho à minha volta, os meus colegas todos são homossexuais que fazem ciência de laboratório, estão dentro da mata, ou estão dentro de um laboratório, ou estão coletando, fazendo análise de dados. A grande maioria desses sim. meus colegas são homossexuais. Essa galera tem voz para poder falar que existe uma ciência Não, homossexual? Não. A mesma coisa. Grande parte das mulheres, grande parte da ciência mundial, se eu não me engano, o último trabalho que fizeram, 50% ou mais de 50% a ciência é produzida por quem? Por sim, mulheres. Mas quem é que é chamado na hora de poder falar sobre exatamente, ciência? O homem exatamente. hétero, branco, classe média, e ele vai falar para no lugar muitas vezes das Sim, mulheres, ele vai falar no lugar do homem gay, e não é só uma questão política, é uma questão epistemológica. sim, Tá? Quando a gente enxerga que essa ciência ela é produzida por esses sujeitos, ela passa a ser uma questão epistemológica, porque existe um olhar diferente do uhum, mundo. O olhar enquanto homem gay que eu tenho, e olha que eu estou dentro de um. Eu tenho um recorte de homem gay, classe média, professor universitário, uh, com acesso à educação. Eu tenho um recorte limitado, né? E eu consigo olhar dessa maneira. A gente tem que dar oportunidade, tem que fomentar oportunidades. Eu acho que não é essa palavra dar oportunidades, mas eu acho que a gente tem que lutar para que oportunidades sejam fomentadas, de que outros corpos excluídos também falem sobre suas produções de sim, saberes. com certeza. Sim. Aproveitando a sua fala, a gente tem um comentário aqui da Tabata, que ela fala do universo feminino, o quanto tem de mulheres que simplesmente não sabem toda a história, toda a luta, né? A gente tem Uhum. a questão muito recente, inclusive, da mulher não poder votar. A gente tem países no mundo onde a mulher é discriminada e inferiorizada por simplesmente ser mulher. E aí, enquanto tem uma galera de mulheres que ainda não fizeram uma leitura dessa história para entender que a militância que hoje existe é uma militância baseada numa conquista de direitos que é muito recente. Então, dentro dessa comunidade maravilhosa que a gente se pertence, a gente vê que existem subgrupos que ainda não encontraram seu lugar ao sol. Né? É muito fácil eu, por exemplo, homossexual,
branco, loiro, falar que eu não sofro preconceito quando eu caminho na rua e falar que o mundo gay já foi aceito, que a sociedade já abraça a causa LGBT. Não, a minha realidade é muito diferente de um homem preto que de repente está andando e, primeiro, já está sofrendo racismo por conta da cor da pele e já sofre o racismo por conta de ser gay. Então a gente tem que se situar o nosso local nessa sociedade, né? Não dá para falar em nome de todos quando você não vivenciou uma realidade que o colega ali do teu lado está sofrendo diariamente. Exatamente. E eu acho que aí é o papel social da ciência que a gente tem, enquanto isso, é evidenciar essas posições. E é o que eu tenho feito no meu trabalho de pesquisa. Primeiro, evidenciar junto com os alunos o lugar deles e dar voz para eles nesse sentido. E eu acho que não é dar voz, mas mostrar, fazer esse trabalho de empoderamento. E um segundo lugar é olhar isso para os meus próprios colegas. Como que é essa ciência, como que está sendo essa ciência gay sendo feita, né? Porque, pelo menos no universo que eu olho, a grande maioria dos meus colegas são homossexuais e estão aí na produção de conhecimento. Mas na hora que se vai falar sobre isso, isso é completamente silenciado. O porquê que essa questão da sexualidade, Sim. ela é silenciada na hora de se falar sobre o conhecimento científico, né? O porquê que isso incomoda? É isso que eu tenho investigado. É isso que eu tenho investigado junto a esses colegas. O porquê que a sua sexualidade ela não pode ser associada a uma força motriz da sua produção de conhecimento. Porque o Estado faz uso desse conhecimento, a sociedade faz uso desse conhecimento, a empresa privada faz uso desse conhecimento, deste corpo homossexual. Então, este corpo homossexual, ele tem que ser dito, ele tem que ser evidenciado, né? É claro que A gente tem casos, por exemplo, a criação do computador, da internet, veio do Alan Turing, que era um homossexual. E sofreu, ele foi preso e condenado por isso, né? Então, qual que é a bagagem hoje que a gente usa, né, de todo esse produto científico que foi construído a muito suor, porque são pessoas que, de repente, dentro do que elas estavam sofrendo no dia a dia, elas concentraram todo o foco na produção científica, e isso trouxe, né, toda essa produção. O quanto às vezes a gente ignora que atrás de um título de um artigo tem um ser humano, né, um ser humano que sofre, um ser humano que é feliz, um ser humano que chora, e muita gente não chega a conhecer 1% de quem são essas pessoas. E aí começa a ter ataque, começa a partir para uma violência, mesmo que verbal, com essas pessoas, de isso que você publicou não é legal. Eu li essa semana um artigo que um revisor lá da Europa criticava por que eles não usaram uma técnica para desenvolver aqui no Brasil. E aí o autor brasileiro simplesmente falou assim, ok, mas aqui no Brasil eu não tenho esse equipamento. Então, meu estudo não foi feito com esse equipamento, porque a gente não tem. Então, assim, a gente tem que entender a realidade de quem são essas pessoas produzindo conteúdo científico, e aí, né? eu acho que é exatamente isso. E eu acho que aí você entra num ponto muito interessante, que é a ciência como um braço do capital, né? Que aí todo o espírito capitalista ele é introjetado em cada um de nós, que a gente enxerga o paper, o artigo, como um produto em que você não vê aquele sujeito que foi produzido. Quem é aquele sujeito que produziu aquele artigo, né? E isso é extremamente importante para quando a gente for dar valor ao conhecimento científico, né? Que na hora que fala para usar máscara, que a cloroquina não funciona, tudo isso passa por um processo de valorização do conhecimento científico, que aquilo ali demandou energia humana, demandou história humana para poder ser produzido. Aquilo ali não apareceu do nada, não é uma coisa que brota igual cogumelo por aí, ela foi feita por humano. Então é uma maneira da gente também descolar a tal chamada produção científica para olhar pro cientista, né? Porque às vezes a gente desmerece, esse artigo, não sei o quê, mas você não enxergou o sujeito que está por trás daquilo. De que lugar ele está falando?
de que produção, de que Qual que é a aspectos realidade dessa materiais esse pessoa, sujeito, né? Por que que ela fez daquela qual que é a forma? realidade dessa pessoa. Exato. Então, por isso que esse trabalho, essa linha de pesquisa, para mim, me é muito Sim, cara. Ela me é muito importante. Porque, para mim, eu não vou conseguir discutir imunologia com os meus alunos do curso da área da saúde se eu não falar do sujeito que produz aquele conhecimento que chega até nós. Eu falo para eles, isso é muito precioso. Na hora que eu chego na sala de aula e vou falar para um estudante quais são as funções das células, quem são, e quais são as funções das células do sistema imunológico, aquilo ali envolveu, no mínimo, um século de sujeitos que estavam mobilizados para que aquele conhecimento chegasse até ali naquele momento sim. na sala de aula. Então eu falo para eles que aquilo ali tem que ser tratado com o maior carinho possível, porque aquilo ali demandou muito esforço pessoal, muito dinheiro público, muita briga política para que aquele conhecimento chegasse ali naquela aula às 19 horas até às Sim. 21h50. Né? Então a gente não pode tratar esse conhecimento de qualquer maneira por respeito a esses E isso é muito sujeitos que importante, produzem. Então eu digo, eu não consigo falar de imunologia sem eu falar do sujeito exatamente. E imunológico. isso é muito importante por conta da Guerra Fria que a gente vive enquanto cientista, da questão de você publicar artigos em revistas de qualis A, qualis B, de renome, e é um mundo em constante transformação. A gente tem revista que às vezes cobra um preço em dólar ou em euro que é fora da nossa realidade enquanto brasileiro. E eu penso assim, o fato de você estar publicando um estudo, ele já deve ser suficiente. Não importa aonde, porque Valorizado. foi aonde você conseguiu, aonde receberam teu estudo, né? Suas condições materiais não importam. É o que eu falo para os alunos. Eu vou olhar e eu acho que o mundo tem que começar a olhar quais são as contribuições desses sujeitos. Quais são as contribuições? Tem gente que tem todo o tempo e espaço para poder fazer um grande artigo na Nature. Agora, tem gente que não tem Sim, esse espaço e esse tempo sim. para fazer um estudo na Nature. Não significa que seja. E é isso que eu acho que cai num problema capitalista muito grande do descarte. As pessoas vão ser É como se fosse uma descartadas. competição, né? Como se Né? você ganhasse pontos por É, estar publicando em tal pessoas, lugar, e se você publica em outro lugar que não tem tanta visibilidade, ah, então quer dizer que o seu estudo foi medíocre, né? Você não atingiu lá um objetivo de ser competitivo. exato. E é isso que eu digo. Eu acho que eu estou formando imunologistas, eu estou formando educadores em imunologia que vão para a linha de frente, que vão para a Sim, batalha, né? Que vão, de certa maneira, ecoar isso que a gente vê dentro da sala de aula. Então, quando eu me volto para poder entender o porquê que o que tem nessas perguntas de sexualidade desses alunos, ou dos colegas, o que está de impregnado nisso, eu estou tentando mostrar que o sujeito que produz esse conhecimento, ele é tão importante quanto o próprio conhecimento, sim. né? E o que você pensa, para a gente finalizar a live, a gente já está atingindo 1 hora. Opa, É já muito legal estouramos, porque já. voa, né, o tempo e é um assunto tão Uhum. gostoso de discutir, tão importante e necessário. Quando a gente fala de sexualidade, eu acho muito, assim, bizarro, na verdade, a palavra certa é bizarro. Quando, por exemplo, eu estava cadastrando as tags, as palavras-chave dessa live, eu escrevi sexualidade, e automaticamente o YouTube sugere que seja um vídeo para maiores de 18 anos, né? O quanto a sociedade Uhum. ainda confunde sexualidade com pornografia, com sexo explícito, e nada a ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O quanto a sociedade Com o ato olha, por sexual. exemplo, educação sexual. Quando a gente fala assim, é necessário ter educação sexual nas escolas, as pessoas acham que o professor vai passar um filme pornô para criança, né? E não é isso. Às vezes é uma Ou questão vai fazer da um criança teatro. se conhecer, saber se proteger, da criança ter um repertório de chegar, mãe, aquela pessoa encostou de uma forma diferente.
e não foi legal, não foi Uhum. agradável. E aí prevenir certas coisas que a gente abre e fica com o cabelo em pé quando lê no jornal, né, do dia a dia, de coisas que poderiam ser muito bem evitadas se a compreensão do que é sexualidade fosse de fato na sexualidade e não nessa coisa bizarra de levar para um campo explícito que não tem nada a ver. Uhum. O que a gente fala em educação, falar de sexualidade no ensino, são as expressões da sexualidade, né? O que o brasileiro médio confunde nisso e é distorcido é que vai achar que vão ensinar a prática sexual dentro da sala de aula, né? Que aí tem que nas universidades todo mundo faz aula pelado e só se fala de sexo e não sei do que. Não, a sexualidade ela é um espectro que faz parte da essência humana. Então, quando a gente se volta para isso e a vida da gente é pautada nisso, na questão dessa expressão da sexualidade, e a gente olha, por exemplo, na carreira científica e vê que sua carreira científica toda foi ah, ah, baseada nessa sua expressão sexual, tem nada do Sim, ato sexual nisso, né? Tem de um posicionamento em relação ao meu direito à liberdade minha e de outras pessoas de expressar a maneira como se quer no mundo. Existem diversos tipos de expressão, né? Então é uma tentativa de defesa desse movimento de expressão, dessa sim, sexualidade. Não é na prática do ato sexual. Isso está em outro departamento que não compete a gente, né? Não é de nossa competência. Mas o que é de nossa competência é ensinar que liberdade é a total responsabilidade, é a responsabilidade que esse sujeito tem de se expressar no sim, mundo. Então, quando a gente fala em ensino de sexualidade, a gente está falando não só em liberdade, a gente está falando em responsabilidade desse sujeito enquanto expressão humana no mundo, né? Então, é uma grande distorção. E por que vem essa distorção? Porque eu acho que tem uma parcela de maldade nisso, né? De uma parcela de maldade desses grupos, e tem uma parcela muito grande de medo associado à ignorância, que né? vem da falta Associado à de um ignorância. ensino sobre isso, né? Hoje eu penso assim, eu Uhum, lembro quando eu fiz faculdade, em vários momentos enquanto professor, quando você chega, por exemplo, num laboratório de ensino em saúde, que tem uma peça sintética que é um pênis ou uma vagina, fica assim, às vezes minutos e minutos daquela galerinha reunida rindo, né, fazendo piadinha, dando risada sobre aquele objeto. Ou então, quando você fala uhum. assim, ah, a criança tem que vestir azul porque é menino, rosa porque é menina, como se a cor, como se a roupa tivesse alguma manifestação sexual, né? E aí a falta de uma discussão E de ela fosse de gênero, sexualidade, né? né? Ela tem essa manifestação que é gravíssima, porque muitas vezes as pessoas estão tomando decisões baseadas numa ignorância que vem da falta de um ensino no passado, né? Exato. E aí cai nessa coisa toda de falar que é ideologia de gênero, e aí as pessoas acham que a discussão de gênero na escola ela está ligada somente a um incentivo do sujeito ser transexual ou não. E esquece completamente que a discussão de gênero ela passa pela discussão do papel das mulheres na sociedade, o papel de Sim, classe, que aí você tem uma outra intersecção nisso, a questão de raça, tudo isso cai dentro da questão de gênero, né? E tudo isso é esquecido porque a galera fica numa pira muito uhum, grande de achar que todo mundo vai acontecer um processo ali na sala de aula em que os meninos ditos meninos vão virar meninas e as meninas vão virar meninos. E aí é uma esquizofrenia aham. coletiva que é E aí na indissolúvel, balada vai né? vestido o homem de mulher e a mulher de homem e tá aí tudo bem, porque é um momento de piada, né?
mas não faz essa relação do quanto é Uhum. importante na escola discutir esse aspecto. Exato, exato. Daniel, queria agradecer muito a sua participação. Foi um bate-papo muito rico. Eu agradeço a gente poder invadir um pouco a sua intimidade, de conhecer quem é o Daniel, de conhecer a sua história, de como que você se formou enquanto ser humano neste mundinho atual cheio de coisas Uhum. loucas acontecendo ao mesmo tempo. E eu, como seu amigo, eu sou muito grato de ter essa amizade e esse reconhecimento de você, do quanto você, no dia a dia, você não perde a sua militância, você não perde a Uhum. sua afirmação, né, de quem é o Daniel e por que que é o Daniel. E isso é uma coisa exemplar Uhum. que muita gente deveria seguir na prática diária, né? Parar de fingir Uhum. papéis e assumir quem é você e levar isso para frente. E seja na casa, seja na escola, seja no trabalho, seja na rua, né? Ter consciência de quem é. Isso eu acho muito importante para cada um de nós. Obrigado, Alan. Eu vou agradecer a oportunidade. Eu acho que todo esse trabalho que eu faço não é um trabalho inédito. Eu acho que outras pessoas já pensaram nessas questões. Eu acho que a minha função agora, enquanto professor universitário, é de certa maneira, despertar isso nos alunos. Eu consigo me enxergar dentro do meu universo pequenininho, dentro ali das minhas salas, da minha aula, dentro da minha carreira, que é muito pequena, eu tenho essa responsabilidade com o Sim, outro, né? Eu acho que eu não tenho uma grande amplitude em termos de liderança, mas eu tenho uma preocupação interna muito grande com o que eu vou deixar para o outro, né? Com o que eu vou deixar para o mundo. Então, se eu fizer o mínimo que é o que eu estou fazendo, orientando 3, 4 alunos e desenvolvendo 2 artigos em relação a isso, é a minha contribuição. Ela é uma contribuição ainda pequena, mas eu acho que para esse universo desses alunos é uma contribuição sim, com gigantesca. certeza. Muito obrigado. Uma boa noite, um bom final de semana Obrigado, para Alan. você. Obrigado a todos. E para cada um que está Para você também, para assistindo, a todos gente e tem todas. bastante gente participando, bastante gente comentando o quanto adoraram a live, o quanto a discussão foi muito importante. Eu acho que com essa live a gente acaba inspirando muita gente. Que bom, gente. Obrigado. Obrigado a todos, todas e todes por disponibilizar esse tempo para ouvir a gente contar um pouquinho do trabalho que a Com gente faz. certeza. Obrigado, Um grande obrigado a beijo para todo mundo. Tchau, oportunidade. tchau. Beijos.